Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar mais um episódio na Cadeira com Fernandes, com Giliane Koviak, uma mulher que quebrou barreiras no mundo que, movido por homens da barbearia, ela veio para quebrar barreiras e hoje leva o nome do Brasil e da barbearia para fora do Brasil. É referência, Braga, e cortou o cabelo do Neymar, cortou o cabelo do Felipe Coutinho. Essa é a nossa amiga Giliane Koviak. Giliane, muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo Maravilha, convite, viu? Bom demais. Olha ali, se apresente, fala quem que é a Giliane Koviak. Eu sou Giliane Koviak, sou barbeira há um pouco mais de 20 anos. Trabalhei esse tempo todo no Brasil e eu tô recente em Portugal. Vai fazer 3 anos que eu tô aqui. Que maravilha, bom demais. Giliane, um prazer te receber aí, tá bem? Igual eu te falei ali fora, você faz parte de tudo que o começo da barbearia, da minha história na barbearia, os vídeos, assistia muito você no YouTube, as batalhas. E assim, eu queria que você contasse lá atrás como é que começou essa história, essa paixão pela barbearia, essa paixão por cortar cabelo. Olha, a minha história com a barbearia ela é um pouco diferente do tradicional. Ela parece, com a maioria, pelas dificuldades da profissão, né, pela dificuldade de, sei lá, de formações, de cursos, equipamentos e tudo, mas eu comecei na barbearia mesmo muito por acaso. Muito por acaso. Eu sou carioca, mas eu cresci em Rondônia e depois eu voltei para o Rio, eu tinha 16 anos. E eu fui procurar um emprego e o emprego que eu encontrei foi panfletista. Eu panfletava. Isso em Rondônia? No Rio de Janeiro, tá. quando eu voltei. E eu panfletava plano de saúde e... como eu queria me destacar muito dentro do panfleto, né, eu desenvolvi uma técnica onde eu não entregava panfleto para qualquer pessoa, para acabar rápido. Interessante, a maioria das pessoas fazem isso, né? Exato. Pega de 3, 4, 5. Eu queria ser muito boa no que eu fazia. Que legal. E aí eu pensei, como é que eu posso ser muito boa panfletando plano de saúde? Na minha cabeça, quem podia ter plano de saúde tinha que ter dinheiro. Logo, essa pessoa tinha que estar bem vestida. Não é nem preconceito, mas era o que eu imaginava. Já tipo um padrão ali. Exato. E eu comecei a selecionar as pessoas que eu entregava esse panfleto. E eu ganhava, na época, R$11 por dia e R$1 de lanche, que eu podia lanchar durante o dia, né? E eu pensava que era o emprego da minha vida, até eu descobri que eu tinha que panfletar 2.000 panfletos por dia. Meu Deus do céu. E eu trabalhava no centro do Rio, né? Eles colocavam a gente em determinados pontos. Uhum. E sempre tinha uma pessoa que ia lá verificar se estava entregando, se não estava jogando no lixo, aquela coisa toda. Fiscalizar. Exato. E eu recebia por dia. E aí, quando eu chegava lá para, tipo, uma semana, 10 dias que eu estava trabalhando, quando eu chegava para receber meu dinheiro, as pessoas falavam, o que você está fazendo? Por que você está trazendo tanto cliente para cá? Todo mundo fala que é a lourinha que tá trazendo e tal, não sei o quê. Eu me sentia, que né? Legal, eu falava cara. Peraí. Pelo amor de Deus, né? Tem toda uma estratégia, todo um marketing por trás. E aí, por conta disso, eles falaram assim, olha, a gente vai mandar você pra Zona Sul do Rio de Janeiro, só que sozinha, em confiança por causa do seu trabalho. Caramba. Não vai ter ninguém pra te fiscalizar. Sim. Logo, se você quiser jogar fora alguma coisa, vai ser você com a sua consciência. Pronto. Aí eu falei, maravilha. Só que eles começaram a me mandar para Ipanema, Leblon, Copacabana. E para mim, eu estava no paraíso, porque para mim, todo mundo ali tinha dinheiro. Então eu podia entregar para todo mundo. Sim. Entende? Sim. E aí um dia eu estava na esquina da minha vida, que é a Nossa Senhora, com a Barata Ribeiro, e a Santa Clara, perdão. E aí eu estava panfletando e, de repente, eu estava terminando rápido nesse dia, um senhor bateu nas minhas costas e perguntou assim, você quer panfletar no meu salão? E foi assim que começou. Caramba. E nesse dia, como eu estava terminando, eu só pensei no extra, né? Eu falei, não, vou ganhar um extra hoje, né? E eu falei, não, claro, posso sim. Aí terminei rapidinho, fui lá, peguei alguns panfletos, voltei, comecei a panfletar e fui buscar o meu dinheiro, né? Que era a primeira vez na vida que eu ia ganhar um extra. Sim. E quando eu cheguei no salão, ele falou assim, olha, você não gostaria de trabalhar aqui como auxiliar de cabeleireiro? A minha auxiliar ela vai sair por problemas médicos e provavelmente ela não vai voltar. Aí eu falei para ele, olha, eu não sei pintar nem meu cabelo. Você vê que nem hoje eu consigo. Mas eu quero. E foi assim que eu entrei na profissão. Caramba, cara. E aí eu comecei a trabalhar lá,
fui auxiliar Como auxiliar. Na verdade, ele me chamou para ser auxiliar de cabeleireiro, mas na verdade eu fui auxiliar de tudo, né? Eu limpava, varria, pagava e tudo. E durante o tempo, ele começou com aquela coisa que a gente sempre vê. Vem aqui, deixa eu te ensinar a lavar um cabelo. Vem aqui para te ensinar a fazer uma escova e tal, não sei o quê. E de repente ele começou a perceber, falou assim, olha, você tem jeito. Por que você não procura um curso e tal? Sim. E ele me ajudou, procurou o curso, me inscreveu. E eu fui fazer esse curso. Era um curso de cabeleireira, na verdade. Sim. E quando eu tinha mais ou menos uns 5 meses dentro do salão, e eu tinha 2 meses só de curso, ele teve que me mandar embora, porque a esposa dele começou a achar que a gente tinha alguma coisa. Que isso? E ele simplesmente teve que me mandar embora, porque estava todo dia ouvindo coisas, e ele nem queria fazer isso, na verdade, mas ele falou, eu tenho que fazer isso porque eu estou ouvindo coisa que eu não deveria ouvir. E eu não tinha o que fazer. Continuei no meu curso, me formei. Sim. Só que durante esse meu curso, eu tive que procurar um trabalho. Sim. E eu ia trabalhar numa loja chamada Mundo Verde. Tinha lá uma placa dizendo que precisava de uma mulher, era específico, para ser atendente na loja. Eu fui. Mundo Verde, que trabalhava com é uma loja de produtos naturais. Boa. E aí a moça, fiz a entrevista, a moça gostou de mim e tudo. E ela falou, pronto, vem, traz seus documentos que a gente vai te efetivar e tal, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, semana que vem eu trago. E aí, eu saí, fiquei na frente da loja. Infelizmente eu sou fumante, eu fui fumar um cigarro. E fumando o cigarro, tinha o segurança da loja. Sim. E a gente começou a conversar. Ah, tudo bem, você vai trabalhar aqui? Eu falei, eu fiz a entrevista, eu vou trabalhar, mas você faz o quê? Eu falei, eu faço o curso de cabeleireiro, né, mas pelos horários, eu vou ter que parar o curso, porque eu vou começar a trabalhar aqui. Ele falou, mas não tem nada a ver esse trabalho aqui com o que você faz, você tem que focar no que você está estudando. Legal, só que na época eu precisava pagar minhas contas, né? Justamente, de dinheiro. De uma renda. Aí ele vai e fala assim, olha, eu conheço uma pessoa na Central do Brasil. Se você quiser, eu posso apresentar você. Ele tem um salão lá. Sim. Olha só como é que as coisas foram acontecendo. Eu não busquei a barbearia. Caramba. E eu falei assim, não, quero, vamos lá, vamos conhecer essa pessoa. E ele me levou, foi na Central do Brasil. Na Central do Brasil tinha um camelódromo muito grande, que depois futuramente veio até pegar fogo. E na verdade o salão era um box de madeirite, assim, sabe? Sim. E era um salão unissex. Esse rapaz, ele trabalhava com homens e mulheres. E eu comecei a trabalhar lá também como auxiliar, porque ele deixaria eu continuar o meu curso, né? Só que eu tive que fazer uma escolha, né, para poder trabalhar nesse salão no camelódromo. A loja, ela ia me pagar, tipo, R$500 na época, não me lembro exatamente, né? Era um salário. Sim. Mais vale transporte, mais carteira assinada e todos esses direitos, né? Sim. E no camelódromo, onde eu fui ver o emprego, ele me ofereceu R$200 e mais direito absolutamente nada. Só que ele ia me permitir continuar o meu curso. Então, qualquer pessoa escolheria um valor um pouco maior. Eu falei, não, vou ficar lá na Central. E eu comecei a trabalhar lá. E assim, era bem humilde o lugar e tudo. E como eu fazia curso de cabeleireiro, e o salão era unissex, ele sempre me jogava para fazer uma escova de cabelo de mulher, mais os femininos. E eu fazia, mas assim, sabe quando você não tem prazer em fazer? Eu fazia porque eu tinha que receber e pagar minhas contas e aquelas coisas. Sim, sim. Isso não tinha prazer mesmo de fazer aquilo. Até que um dia ele tinha um talento muito grande de fazer o próprio acabamento aqui atrás com um espelho assim. Ele mesmo. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Sim. Quando eu vi isso a primeira vez, e eu vi o contorno assim do pezinho dele na parte de trás, eu falei, que negócio bonito, né? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Até que um dia ele fez uma barba. E as barbas daquela época eram muito feias, né? Porque era aquela barba fininha de pagodeiro. Só que o que me atraiu foi o traço. Eu achei aquele traço certinho assim, com a lâmina, eu achei aquela coisa mais linda. Eu falei, não, quero fazer isso, sabe? Mas não tinha barbeira naquela época, não tinha referência, não tinha curso. Por exemplo, o meu curso de cabeleireiro eu fiz durante 1 ano. Sim. E em 1 ano eu fiz um corte masculino, sendo que o acabamento eu fiz na maquininha, porque não podia usar navalha. Então eu sei, experiência zero. Zero. E lá não era comissão, era os R$200. R$200 fixo. E eu tinha que fazer o que tinha que fazer. Caramba. Né? E
Um dia ele não estava no salão. Já imagina. E aí? Aí um dia ele não estava no salão. E aí eu tava ali e tal. Chegou um menino novo, né? Desses bem exigentes mesmo, né? E queria um corte que na época era a moda, que era asa delta, né? Aí ele chegou, tu corta cabelo? Aí eu, Carioca. corto. Não sei por que eu fiz isso. Eu falei, não, corto sim. Aí ele, sabe cortar mesmo? Eu falei, sei, moço. Senta aqui. Senta aí, confia. Sentou na minha cadeira. Primeira coisa errada que eu fiz na vida foi passar a máquina no cabelo dele. O cabelo dele estava molhado. Hoje não, hoje as máquinas cortam o cabelo. Mas na época não tinha isso, né? Que barulhão. Já deu aquela agarrada aqui no cabelo dele, né? Aí ele falou assim, meu cabelo tá molhado, tá agarrando aqui. E eu, essa máquina não corta cabelo molhado. Menino, eu fiz assim, certamente o pior corte da eternidade, assim. Mas você não tinha pego nenhum. O primeiro cabelo que você pegou praticamente? Praticamente, assim, né? Eu pegava o feminino, não tinha nada a ver. E o cabelo ficou muito ruim. Ele ficou muito chateado, mas ele me pagou. Pagou ainda? Que na época tinha 2 valores, tinha um de R$4,99 e um de R$5,99, né? Então ele me deu 5 ali. E o cabelo ficou muito ruim, ele ficou muito chateado, só que eu fiquei muito feliz. Eu falei, não! É isso que eu quero pra minha vida. Eita, agora você vai ver. Muito bom. E aí, quando esse meu ex-patrão chegou, eu fui toda boba pra ele, levando dinheiro, né? Eu falei, aqui, ó, cortei um cabelo, toma o dinheiro pra você, né? Pensando que ele ia ficar feliz, né? E ele brigou comigo, ele falou, você não sabe cortar cabelo, você vai queimar meu ponto, pelo amor de Deus, não faz isso e tal. Aí eu fiquei meio triste, só que eu comecei a gostar muito daquilo, eu não queria mais fazer as outras coisas, então eu ficava ali no pé, olhando, aprendendo, tentando entender mais ou menos. Quando o meu olho brilhava era quando tinha alguém cortando cabelo masculino. Sim. E depois dali eu fui trabalhar com uma outra pessoa na central também, comecei a dar uma girada ali dentro da central, né? E uma vez eu estava trabalhando num determinado ponto e assim, as técnicas eu tive que aprender, eu tive que desenvolver de acordo com a evolução dos pedidos dos clientes. Por quê? A gente não tinha equipamento na época. Sim. A gente não é que a gente só não tinha técnica, não tinha onde procurar. Hoje em dia a galera procura, tem no YouTube de graça, TikTok, paga, o gratuito. Não tinha onde procurar, não tinha referência, não tinha nada. Não tinha aqueles cursos básicos no YouTube, nada? Nada. Caramba, gente. E aí eu lembro que tinha um rapaz na central que eu achava ele o melhor barbeiro do mundo. Eu admirava tudo que ele fazia. Eu achava ele muito bom. E eu lembro que quando eu estava trabalhando nesse ponto, eu saía desse ponto, eu ia para frente da loja dele, que era uma loja tão pequenininha quanto, porque era no camelódromo, né? O banco de espera ficava do lado de fora da loja, né? E eu sentava lá, sentava do lado de fora, começava a puxar um assunto com ele, nada a ver. Tipo assim, só poder estar ali como é que tá o Flamengo? Uhum. Como é que foi Big Brother, novela? Nada, não tinha nada com nada. E eu ficava só aqui, assim, ó. Ele virou a máquina assim. Eu juro, era assim que eu tinha que aprender. Mesmo, aí quando eu via alguma coisa que eu achava interessante, aí eu, então beleza, eu tenho que ir lá, hein? Voltava correndo para onde eu trabalhava, eu ficava rezando para chegar alguém. Chegava alguém, eu fazia a mesma coisa que eu vi lá. Eu fazia assim, o que você acha da gente talvez passar uma máquina assim, assim, assim? Como se tivesse experiência há anos. Costume. Olha, a gente poderia fazer um alinhamento assim, 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 assim. Eu tinha literalmente acabado de ver isso. Era muito rápido. Era conseguia reproduzir? Daquele jeito, né? Daquela maneira, né? Mas assim, o corte não era muito caro. Os exigentes, não tinha muito, né? Então, né? Passava. Mas assim, eu fui desenvolvendo, fui desenvolvendo até maneiras de regular a máquina, né? Para ter uma máquina alta, uma máquina baixa, porque os barbeiros de hoje, por exemplo, tem pente 1,5 e pente meio. Não existia isso. Tem gente que acha que é impossível cortar cabelo sem esses 2 pentes. Você aprendeu a transição assim na mão mesmo. Na mão. Era tipo no olho, tentativa e erro, e tipo, quando errava, fazia de tudo pro cliente não ver.
e rezar para ele reclamar, sabe? Tipo, quando a gente ia fazer o acabamento, por exemplo, faz o acabamento desse lado, mas quando faz desse, muita gente tem dificuldade de fazer assim. Quando eu fazia assim, cortava aqui um pouquinho na curva, quem nunca fez Já isso, cortei né? muito, assim. Então, quando eu ia mostrar o espelho, eu mostrava bastante o lado bom, e o lado que dava ruim, eu passava rapidinho e falava, muito obrigado, viu? Era assim, Mas era é desse verdade, jeito. verdade, verdade. Aí depois passou bastante tempo, depois deu um pulo e começou um corte muito muito famoso no Rio, que se chamava corte do Jaca, que é o corte navalhado, quando as pessoas navalhavam aqui. Sim, que ele é bem baixinho ainda, até hoje, ou não? Não importa se era muito baixinho, Mas low que ou mid, fosse não, mas que navalhado. fosse finalizado na navalha. Entendi. E muitos barbeiros tinham dificuldade de fazer aquilo ali por causa da linha, da marca que a navalha provocava. Sim. Então ficava ali 3 horas para tirar, aquelas coisas Sim, todas, sim. né? E aí começou essa moda. E eu trabalhava, do lado da barbearia onde eu trabalhava, que era bem nessa região, tinha um barbeiro que ele era do Congo. Sim. E ele fazia navalhado. E ele fazia muito navalhado. E os meus clientes começaram a olhar aquilo dali e começaram a pedir para mim. Gi, esse negócio para navalhar aqui do lado, né? Eu não sabia. Aí eu não sabendo, eu falava, coisa feia, velho. Navalhar a cabeça, pelo amor de Deus. Não, Fica na pele do coco. fazer um pente 1 aí, pelo amor de Deus. Mas era Querendo medo. correr. Não sabia. E aí, paralelamente a isso, começou um outro movimento, que foi uma página no Facebook muito famosa, que se chamava Eu Ando Corte do Jaca. Ficou muito famosa essa página, uma página que divulgou muitos barbeiros lá, Sim. muitos. E aí eu tinha um cliente, que era novo, moleque novo, e que queria esses cortes. Chegou lá. Gi, eu quero esse corte do Jaca. Falei, eu não sei fazer. Aí ele, não, Gi, eu confio em você. Então vamos lá. Então vamos. Primeira vez que eu tentei fazer esse corte do Jaca dele, eu fiquei umas 2 horas. E ficou muito ruim. Caramba. E eu já cortava cabelo há 1000 tempo. Sim. Mas ficou muito ruim. Mas ruim assim, ruim. Ruim é ponto do cara. Sabe quando o cliente tá indo embora e você tá assim, ó? Meu Deus. Que não coisa vai... horrorosa. Jesus, o que eu fiz? Sabe? Você não ficou animado nem com o primeiro corte que você fez? Nada. Só que aí eu falei com ele, olha, eu só vou parar quando eu aprender isso. Uhum. E eu vou te dar o corte todas as vezes até que eu aprenda isso. Boa. E pra ele era bom, porque ele era moleque novo e economizava, sim, né? Sim. E aí ele começou a vir. Aí da próxima vez, mais ou menos, da outra vez, mais ou menos, né? E aí teve uma vez que eu tava fazendo esse corte e foi por instinto. Eu fiz um movimento com a lâmina. Colou mais na pele. Quando eu fiz um movimento com a lâmina, eu falei, oxi, peraí, Pois moça. é, começou a aliviar. É isso. Aí eu falei, é isso. Aí depois de novo. Depois eu comecei a fazer esse navalhado, tipo assim, tão rápido, sem trabalho nenhum. Mas assim, em relação às técnicas usadas na época, era muito absurda essa diferença de técnica, sabe? E eu comecei a ficar muito feliz, comecei a vender esse produto também, né, o navalhado, então acabei ficando um pouco mais conhecida através desse corte também. Eu não criei o corte do Jaca, existem pessoas até hoje que acham que eu criei o corte do Jaca, eu não criei o corte do Jaca. O Jaca, a história que eu conheço é que ele nasceu numa comunidade no Rio chamada Jacaré. Então, por isso, o corte do Jaca, certo? Gostaria muito de ter inventado esse corte, mas não, ele não é meu. Enfim, e aí o tempo foi passando e começou o movimento de campeonatos. Batalha dos Barbeiros. Sim, eu lembro. Né? E aí teve o primeiro, aí eu já olhando aqui, né? Aí depois o outro, eu falei, eu vou participar disso, né? Vou me inscrever. Só que aí como já tinha, tipo, um bem iniciozinho, bem piloto, aí o segundo já foi melhorzinho, né? Aí eu falei assim, e eu comecei a estudar isso e eu percebi que as pessoas que competiam na categoria desenho, elas se destacavam mais. Sim. Porque tinham umas categorias. Eu falei, eu tenho que ir onde se destaca mais, né? Sim. Só que eu não sei desenhar um ovo. Eu faço um ovo, ele fica quadrado, eu juro. Eu não sei desenhar. Só que eu parei e pensei assim, eu sei reproduzir. Eu sei mexer com a lâmina, com a navalha, com a máquina, entendeu? Então eu sei fazer isso. Sim. E eu comecei a tentar fazer isso e
falei, vai ser, eu vou participar da categoria desenho e também tinha a categoria corte do Jaca. Me inscrevi nas duas. E aí eu falei, vamos lá, né? Vamos lá, né? E tinha um pessoal que já estava fazendo rosto. Que isso? Já estava no nível de fazer transmitindo rosto. Já. 3D ali, não? E eu lá, né? Vou fazer um coração, sacanagem. Aí, beleza. Eu pedi para um cliente meu, que sabia desenhar muito bem, o Alexandre, lá do Rio. Eu falei assim, ó, a gente precisa criar um desenho, porque eu quero chegar passando uma mensagem, entendeu? E ele falou, você não sabe nada, você já quer passar mensagem, já quer desenhar, já quer competir. Eu falei, é isso. Aí a ideia foi uma bandeira do Brasil, não inteira, estilizada, né? Na parte ordem e progresso, eu escrevi preconceito, já foi muita coisa, porque você escrever preconceito, uma palavra desse tamanho, no espacinho daquele. Justamente. E fiz as estrelinhas e tal, na parte de cima, que seria a estrela de Brasília. De Brasília. Tava muito em alta o joinha do like do Facebook, e eu desenhei o like para baixo. Então, meio que foi ali uma mensagem e tal, não sei o quê. E eu descobri que os 3 primeiros colocados da categoria desenho iam fazer uma final no programa da Ana Maria Braga. Então, eu falei, eu tenho que estar entre os 3. Preciso ir. Tem que estar entre os 3. Aí, por isso que eu me empolguei mais e, tipo, treinava pra caramba, sim, sabe? Que massa, cara. Pegava os meninos da comunidade e falava, vem cá, vamos desenhar, depois eu te dou o cor de graça. Aí você me empresta e eu... Troca de favores. Exato. Galera, parando um pouquinho aqui nosso assunto, que tá maravilhoso. Olha, nós temos patrocínio especial do I Love Coxinha, você que tem evento, você que faz formação para barbeiros, tudo pede um I Love Coxinhas. Então, se você tá precisando no seu evento de um coffee break, é isso aí, I Love Coxinha. E aí eu tô ali, competi nas 2 categorias, aí eu fiquei em primeiro lugar na categoria desenho e em segundo lugar na categoria corte do Jaca. Eu participei das 2 categorias no mesmo dia. Depois que terminou o campeonato, né, a batalha, aí a gente descobriu que o programa tinha mudado os planos e que só o primeiro lugar ia pro programa. Eu falei, e aí? Não. E como eu tinha ganhado o primeiro lugar, eu estou treinando aqui, né? Assim. Aí o programa da Ana Maria Braga também foi uma coisa muito interessante, porque assim me abriu muitas portas, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho e tudo. Mas nisso você já vivia da barbearia? Já tinha barbearia própria sua ou ainda não? Tinha, só que era uma barbearia era um box. Era um box também. Da mesma forma que você foi trabalhar. Exatamente, só que depois eu fui trabalhar, só que era muito simples. Mas aí tu já ganhava dinheiro, tu já vivia da barbearia? Já vivia da barbearia. Não, desde o início eu vivia, quando eu comecei ali eu vivia. Tipo, quando eu comecei a cortar cabelo, Sim. A minha renda, ela era muito baixa, né? Tipo, eu ganhava R$40 por semana, sabe? Era assim, muito baixo mesmo em relação às outras pessoas que trabalhavam ali, que tiravam tipo 200 por semana, sabe? E eu, quando eu ganhava tipo R$2, R$3 a mais, era um luxo. Eu lembro que eu morava em Campo Grande e eu tirava um luxo para mim. E o meu luxo era comprar um amendoinzinho desse tamanhozinho assim, e um Guaravita. Mentira. Era meu luxo. Eu falei, agora... Tô cego, pelo amor tô de feliz. Deus, né? E assim, aí na outra semana 45, aí demorava 30 semanas para chegar nos 50, e a evolução não foi demorada, né? Não foi tão Esse processo foi sinistro, filho. Não tinha dinheiro para comprar as coisas. Mas quando você falou assim, cara, eu vou enfrentar isso aqui, eu vou passar dificuldade, mas eu quero viver disso. Então, é como eu falei, as coisas elas foram acontecendo. Quando eu entrei na barbearia, mesmo eu ganhando pouco, né? Eu tava fazendo o que eu gostava. Boa. Sabe? Então, por eu gostar daquilo, todo dia eu queria fazer aquilo melhor. Todo dia era novidade pra ti, você queria se superar. Todos os dias eu falei, eu preciso fazer isso, preciso melhorar. E eu ia onde eu podia. Eu aprendia com os meus clientes, sabe? Era isso que me motivou, eu realmente gostar daquilo. Porque assim, eu não ganhava muito, mas eu sabia que eu também não ia ganhar muito em outro lugar. Então, trocar uma coisa que eu pelo menos gostava de fazer por uma coisa que eu não gostava, então não fazia sentido para mim. Então as coisas foram evoluindo. Só que eu não levava a barbearia como uma profissão. Eu não respeitava a barbearia como uma profissão, até porque eu também não tinha referência em relação a isso. Sim. Eu gostava daquilo que eu fazia. Só que eu gostava daquilo que eu fazia manualmente falando. Porque é muito prazeroso fazer uma barba, fazer um cabelo, você olhar um risco, um desenho que você... Pô, aquele dia você tá inspirado, você fala, nossa senhora, né? Sim, sou um gênio, tem né? umas 20 fotos do Pelo amor de Deus. Vira aqui, que o cliente já tá... Isso aqui sou eu, isso aqui quem faz sou eu. Boa. Isso
é completamente diferente de você respeitar a profissão enquanto barbeiro. Eu não respeitava. Eu era aquele tipo... Eu fui todo tipo de barbeiro que você possa imaginar. Eu fui o tipo de barbeiro que não ganhava nada, né? Eu fui o tipo de barbeiro que eu não respeitava horário. Esses são os tipos de barbeiro, tá falando? Eu que chegava foi a hora que eu queria, entendeu? Ah, tá. Chegava a hora que eu Essa queria. barbearia era sua? Você que era artista, Pelo eu sei amor de que... Deus, eu era proprietária. Respeita o artista. Respeita. Eu ia de Havaianas, você tá entendendo? Jogar lâmina no chão. Eu era esse tipo de pessoa. Isso? Eu era o tipo de pessoa que eu comprava um pó de creme desse tamanho aqui. Esse mesmo pó de creme era para finalização de cabelo, para fazer a barba, para fazer o desenho, era tudo. Entendeu? Todo barbeiro passa um pouco por isso. Quando você começa a pegar o esqueminha ali da técnica, que começam os clientes vir aqui e falar, você que acerta o meu cabelo. E começa a vir outro, não, porque fulano me indicou, porque você é boa. Começa a vir um ego. O ego sobe. Que você fica... Não, você espera, né? Que eu tenho outras pessoas aí, mas se der, eu corto seu cabelo. Entendeu? Eu também fui esse tipo de barbeiro. Você tá entendendo? É isso mesmo. É ridículo, isso faz a gente perder um tempo gigantesco. Eu trabalhava por ordem de chegada. Sim. Né? E ordem de chegada era assim, como eu não tinha hora para chegar, eu às vezes chegava às 9, às vezes chegava às 10, às vezes 11, às vezes não ia. Né? Por ordem de chegar também seria você, no caso. Exato. Cada um tem uma ordem de chegar na barbearia, né? A minha... Muito bom. E ali, por acaso, esse assunto, ele foi uma das primeiras viradas para eu começar a me profissionalizar dentro da barbearia, levar como uma profissão e respeito, mesmo quando existia uma época onde isso não se falava sobre isso, né? Eu cheguei na barbearia e tinha ali mais ou menos uns 5, 6 meninos me esperando. Cada um tinha chegado ali, estava me aguardando. E aí eu abri a barbearia, bora, quem é o próximo? Atendimento é assim, né? Senta. Ué, tapinha na cabeça? É o primeiro. Tá pronto. Aí eles começaram a brigar entre eles. Tipo assim, eu cheguei primeiro, eu cheguei depois, eu não sei o que. Eu falei, gente, eu não quero saber, não estava aqui. Vê quem chegou primeiro e senta. E aí um sentou na cadeira. Só que os outros começaram a meio que me... Como é a palavra? Me culparem pelaquela pessoa estar na minha cadeira, como se eu tivesse escolhido. Sim. Eu falei, gente, eu não tenho nada a ver, tipo, vocês decidiram. Eu pensei, isso vai ser um problema a longo prazo. E ali eu pensei em trabalhar com marcação, que é o agendamento no Brasil. Ninguém trabalhava, né? Ninguém. Mas eu colocar marcação num camelódromo, há mais de 20 anos atrás, não existia isso, não se falava sobre isso. Isso era coisa de salão chique da Zona Sul. Você tá entendendo? Eu falei assim, olha, eu agora vou trabalhar com marcação, com agendamento, entendeu? Porque eu quero organização aqui. E aí os meus clientes começaram, Gi, pelo amor de Deus, como é que eu vou te ligar? Se eu te ligar, na época, operadora, né? Não sei se você tem essa idade. Sim. Se você tinha uma operadora X, você ligasse para outra operadora, comia os créditos, né? Não eram os bônus, né? E eu fui falando com eles que eu ia colocar isso, mas também observando a dor do meu cliente, né? Falei, então a dor dele é a operadora. Eu trabalhei uns dias, assim, acho que foi uma semana que eu tirei, fui na Casa Bahia, comprei 2 tijolinhos, que foi o telefone tijolinho, sabe? Obrigado. Que tinha 2 chips cada um. Fui, comprei um chip de cada operadora, eu usava os 2 telefoninhos. Visionário, gente. Chamei tudo num cartão, falei aqui, ó, qual é o seu problema agora? Qual é a operadora que você não tem? Se precisar. O que você quiser, você pode me ligar. E aí eu comecei assim, fazendo agendamento. Comecei a fazer agendamento assim, e um caderninho debaixo do braço, né? Porque eu anotava SMS, ou então ligava, né? Tinha que fazer isso. Ainda não era uma coisa igual hoje, aplicação e tal. Só que o que aconteceu? Eu já estava fisgada por aquele momento ruim do barbeiro. Eu já estava com um eguinho meio inflado, sabe? Me achando sensacional. Isso já tinha ido na Maria Braga ou não? Ainda não? Não, não. Quantas pessoas você atendeu no máximo? Só um minutinho. Quantas pessoas você no máximo de quantidade que eu falo assim, num dia? Olha, no camelódromo ali, no auge mesmo. Eu nunca parei para contar números, eu nunca fui de parar para contar números de clientes. De quantos cabelos eu cortei, porque eu sempre trabalhei por serviço. Quantos serviços eu fazia. E sendo
como eu te falei, eu fui todo tipo de barbeiro que você possa imaginar. Eu também fui o tipo de barbeiro que saía 11 horas, era normal, 3 horas da manhã eu já saí da barbearia, achando que eu tava abafando. Sabe aquelas pessoas que trabalham, patacando de dinheiro no bolso, não sabe o que faz com dinheiro, com Sim, que sim, sim. perde o Sim, dinheiro sim, todinho. sim. Eu já fui esse tipo de barbeiro também. Então, eu já trabalhei muito. Eu já trabalhei naquele estilo de tipo, tá cortando 2 aqui, tem 3 nas luzes, um Que relaxamento saindo dali, isso? e aqui ainda vendendo um salgadinho. Vamos aqui, você vai querer um salgadinho, um refrigerante, um cerveja, um latão? Era isso. A coquelatão. Mas voltando ao lance E o ego? Tu tava falando. do meu ego, Uhum. e eu tava, tinha o ego, eu não tinha o direcionamento, não tinha onde procurar, né? Mas eu Sim. tava tentando de Sim, alguma sim, maneira. sim. E quando eu comecei a fazer as marcações, né? Os agendamentos, eu comecei a marcar você 1 hora, mas te atendia 1h30, sabe? Colocava você 1 hora, te atendia 1h30. Logo eu atrasava o outro, que atrasava o Sim, virava uma outro. bola de neve ali. É. E aí teve um dia que eu saí numa noite anterior, né? Normal. Barbeiro que é iniciante. Aí, Normal. bairro alto. Ninguém vai entender bairro alto se eu for fora. Aí o que aconteceu? Eu, no outro dia, perdi o horário. E quando eu olhei meu telefone, estava cheio de ligações dos clientes que já estavam marcados. Eu já estou aqui há 1 hora te esperando. Eu já estou aqui 1h30. E o próximo já estava na hora do próximo. E eu nunca ia conseguir organizar aquele horário porque eu estava muitas horas atrasada. Uhum. Como é que eu ia dizer para a pessoa de 2 que eu ia ter que atender o de 11? Entendeu? Eu não tinha. E assim eu fui correndo para a barbearia. E eu fui pensando nisso. E no meio do caminho eu estava dentro do ônibus, perto da Lapa. E eu fui pensando, eu falei assim, mano, eu não mereço isso. Eu não mereço ser barbeira. Olha só o que eu estou fazendo com os clientes. Isso é uma falta de respeito. Eles estão lá, eles estão escolhendo cortar cabelo comigo. Eles estão me esperando, eles estão fazendo a parte deles que Optaram a fazer a eu disse para marcação. fazer a marcação. Olha o que eu Agendamento. estou fazendo. Nesse dia eu fiquei com vergonha, desliguei meu telefone, voltei Pra casa. Voltei para casa. Eu falei assim, ó, se eu não for fazer esse troço bem feito, eu não mereço estar ali. E eu simplesmente falei, eu tenho que apagar esse dia. A partir do dia seguinte, recomeçou a parte de marcação. Todo mundo que me conhece, tem cliente que sabe como é que eu sou conhecida pelo horário. Eu sou conhecida por você marcou 2 horas, 2 horas eu tô te ligando. No Brasil, 2h02 eu tava com outra pessoa na cadeira. Aqui em Portugal eu dei uma tolerância de 5 minutos. Foi aí que virou a chave ali. Virou a chave. Eu nunca atraso o cliente. Não, Salvo todos os teus compromissos também, porque hoje eu falei contigo, pode vir às 19h30. Falei, não, às 19h eu tô aí. Eu falei às 19h, eu falei pra você que ia vir às 19h. E isso me ajudou bastante. Isso me ajudou bastante. E, tipo, obviamente que tem um ou outro cliente que acha que isso é demais, mas são raros. Do jeito que você se posiciona na barbearia, sim, o teu cliente vai seguir aquele padrão que você estabelece. E eu acho que é muito bom para o cliente, porque ele sabe a hora que ele entra e a hora que ele vai sair, logo ele pode marcar seus compromissos. E para você também, porque você sabe que você terminando esse, você tem aquele que depois você pode ir ao almoço e depois você pode ir embora, ou depois você pode encaixar. Você tem como cuidar do seu tempo. Sim. Então eu acho que é bom para todo mundo. Foi assim que eu comecei a profissionalizar a barbearia que dentro legal, de mim. Cara. E esse pessoal, como é que ficou depois? Eu fiquei curioso agora. No dia anterior. Brigaram comigo. Desse pessoal, desse grupo, tinham 2 clientes especificamente. Esses 2 clientes, eu tinha 3 clientes lá que eram clientes que o mais novo tinha 20 anos que cortava cabelo comigo. Menos tempo que ele cortava cabelo comigo, que ele cortava 20 anos. E ele foi uma das pessoas que ficou ali. E depois ele continuou me seguindo até depois, antes de eu vir para Portugal. E a gente sempre relembrava essa história. Isso que eu te perguntar. Poxa, Gi, lembra como é que você era e tal, não sei o quê. Cara. Isso, então, enquanto você estava no Brasil, já tinha cliente ainda que você atendia na época do boxe ainda? Tinha. Cara, que legal. Lá do iníciozão, assim. Que massa, cara. E como é que foi isso? Como é que você conseguiu ganhar essa batalha para poder ir na Ana Maria Braga? Não mais você. Então, a batalha que eu ganhei... Tinha ganhado, tu foi. E aí eu fui para Ana Maria Braga, fiz uma apresentação lá. Essa apresentação, ela foi... Também tem uma pequena história para falar da Ana Maria Braga. Eu trabalhava, né, muito, eu não tinha horário para sair. Então eu saía às 11 horas, meia-noite e tal. E aí
acabou o programa, ou acabou a batalha, levou alguns dias para eles entrarem em contato comigo. Sim. E eu tinha minha agenda muito cheia, e aí eles me ligaram numa quinta e falaram assim, ó, amanhã, 6 horas da manhã, tá passando um carro para te buscar, Nada. para levar para Globo. Eu falei, claro. Só que eu tinha cliente até 11 horas, meia-noite nesse dia. Eu falei, claro. Tô lá. Cansada, muito cansada, tava vindo da semana, né? Terminei de trabalhar, fui comer um cachorro quente na rua, fui para casa descansar, fui tomar um banho, né? Só que eu tava tão cansada que eu caí no banheiro e cortei o supercílio, que eu acho que é esse ou é esse. Cortei, Mentira. o meu queixo ficou assim de lado. Que Mano, eu isso? caí feio. Que Só pancada. que 6 horas da manhã, o carro tava lá, né? E a Angélica, que é minha esposa, falou, você não vai, você vai ao médico. Eu falei, como é que eu não vou? Eu vou falar o que pra dona Ana Maria? Eu tenho que ir. E o louro? Não vou no médico, não. Bichinha, Que ela ficou a isso? noite toda aqui colocando gelo, assim, pra poder, Sim. né? Porque era pra dar ponto. Sim. E cuidando, assim, pra colar e tal. E a minha caixa assim, Meu né? Deus, gente. E aí, beleza. Fui dormir, sei lá, 4 horas da manhã. Eu tinha que estar no programa da Ana Maria Braga fazer uma apresentação ao vivo. Era Aí, ao vivo ainda. 6 horas da manhã chega o carro, né? Aí ela colocou aqui um negocinho pra tampar, né? Pra dar uma disfarçada. E eu fui. Aí eu lembro que quando a gente chegou lá, a gente passa por um lugar pra fazer maquiagem, né? Sim, e eu expliquei sim, pra mulher, sim, não tira sim. isso não, pelo amor de Deus, não vai sangrar. Vai E ela sangrar. olhou, ela, não, vamos tampar aqui e tal. Eu não lembro se eu usava meu cabelo pra cá ou pra cá, mas no vídeo da Ana Maria, até interessante que eu peguei o cabelo, fiz assim, né? Pra dar uma escondidinha assim, né? Eu só... Sim. Não sei o que, não corta o cabelo. Aí tem até um momento que Dona que Maria. a Ana Maria Braga faz bem assim, hoje, que não sei o que, aí ela vê, aí ela vai e arruma aqui de novo o cabelo assim, sabe? Ela, ai, que não sei o que, entendi. Entendi. E tal. Porque o cabelo tá assim. Acho que Só ela que foi. assim, eu tava com meu braço doendo, que eu também caí, né? Meu braço tava doendo, a minha boca tava um pouquinho assim, e isso aqui, só que eu tava plena. Eu tava aqui, ó. Que é isso? E todo mundo gente? depois, hoje, parabéns pela apresentação, você estava incrível, você estava maravilhosa, tão bem, Ninguém energia, sabe do né, vídeo mano? do- Eu sou claro. Normal, eu sou assim Vamos- sempre. Isso é meu, né? Isso é meu. Cara, que massa. E assim, você falou que depois do programa da Ana Maria te abriram muitas portas, né? Fala uma pra nós aí. Eu acho assim, o que aconteceu? Começaram a vir as pessoas, foi uma mistura do campeonato, por causa do corte do Jaca, e a exposição do Ana Maria, né, que ajudou bastante. E as pessoas começaram a querer aprender a fazer a técnica Boa. do corte do Jaca, né? Até então você não dava curso. Não fazia nada. Aí eu comecei a receber proposta. A primeira vez que eu recebi essa proposta foi para São Paulo. Eu não sabia precificar nada, né? A pessoa que me contratou, Gi, a gente quer te contratar, que as pessoas querem aprender com você. Eu nem sabia que as pessoas me conheciam, sabe? Mas você tem certeza que sou eu mesmo que eles querem, né? Não, porque estão pedindo e tal. Eu falei, vamos. Ela, quanto você cobra? Aí eu, Aí eu cobro. Eu pensando, né? Como é que eu cobro isso, né? Eu fui para São Paulo, primeiro workshop que eu fiz na vida, pelo amor de Deus. Peguei um ônibus, rodei, cheguei lá, tive que pegar um metrô, acho que foram 20 e tantas estações. Mano, um cansaço. Meu eu cheguei lá Deus com do lixo. céu. Esgotada já. Não tinha aquela coisa de se programar, chegar um dia antes para não se cansar, porque né, depois você vai aprendendo, né? Aí cobrei um valor que eu acho que era um pouco abaixo, né, da época. São boa ida e a volta, tudo. Deu pra comprar um pastel, né? Enfim, aí fui fazer esse primeiro workshop, né? E quando eu cheguei lá, tinha uma galera mesmo pra me ver. Eu fiquei impressionada com aquilo, né? Isso, gente. Gente, o que é? Aí, beleza. E sem jeito nenhum, né? De apresentar. Nunca tinha feito uma apresentação, né? Eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos falando assim: oi, tudo bem? Meu nome é Giliane. Como é que vocês estão? Esperando alguém perguntar alguma coisa? Porque as pessoas costumam me chamar de Giliane. E eu ficava assim. E eu só, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí o tempo foi passando e tal, fomos pra técnica. Quando eu comecei a apresentar e explicar o que estava na minha cabeça... Na tua praia ali, no caso. Eu senti outro tipo de prazer. Tipo, lembra que eu tive um primeiro prazer em ver os traços? Sim, o cara fazer o pezinho. Depois eu falei, eu sei fazer isso, sabe? Eu sei explicar isso. E as pessoas estavam lá entendendo aquilo. Legal.
E eu comecei a gostar daquilo. Falei, mano, eu sei fazer isso. Nossa, eu fiquei feliz com aquilo, sabe? Não me importou, tipo, o cansaço e tudo, mas eu gostei de ter passado conhecimento Sim. de verdade mesmo. As pessoas olharam e falaram, nossa, é desse jeito? Nossa, que Que, bom. que era o que você não tinha no começo. Você Eu procurava. tô lutando pra caramba pra aprender a fazer isso aí. É assim que Que faz. legal, cara. Tipo, já teve gente que foi no meu workshop que ganhou o campeonato por causa da técnica do Que navalhado. isso? É absurdo, andou 600 quilômetros. Eu já tive uma aluna que ela não podia ir num evento meu, ela fez uma rifa de uma galinha na cidade dela Não, para poder ir no evento. sim, o Reginaldo mesmo falou que saiu de Rondônia pra fazer um workshop contigo. Foi lá em São Paulo, foi a primeira vez que o Pacinos, acho que foi a primeira vez que a gente recebeu um barbeiro americano no Brasil. Foi o Pacinos que esteve lá. E o nome Madame do Corte, como é que ficou? O Madame do Corte, eu ganhei. Como é que surgiu isso aí? Eu ganhei na página, eu mando o corte do Jaca. Ah. Porque essa página, ela cresceu muito e ela começou a divulgar os cortes das pessoas. E a gente fazia uns cortes bonitos e ia lá, né, hein? Posta minha foto aí, bota meu corte aí, né? Não sei o quê. Aí um dia, o Clay Luan que me deu esse apelido, que ele é um dos donos da página. Aí ele foi e postou uma foto minha e me marcou. E essa foto, na época, sei lá, deu 700 likes, só que 700 likes na época era 5 milhões de visualização hoje. Nossa, entende? Sim. Falei, famosa. Eu tô famosa. Estourei no norte. Agora, cara. E aí começou meio que dar uma viciadinha nisso, né? Isso é bom pro barbeiro, porque no outro dia você quer fazer um negócio mais legal ainda e melhor. Te motiva e tal, mais, né? Aí eu comecei a, né, manda essa foto aí também, isso aqui. Aí teve um dia que ele falou assim, tá, eu vou postar aqui, que eu já postei suas fotos algumas vezes, mas assim, vou ser bem sincero pra você, seu nome é muito esquisito de falar. Giliane. Eu não sei, se Giliane Koviak, eu não sei falar isso. Eu falei, mano, mas é meu nome, eu vou fazer o quê? Aí na época tinha uma moda que todo mundo era do corte. Do corte. Né? Tinha muitas pessoas do corte. Aí ele falou assim, Gi, calma, deixa comigo que eu resolvo isso. Eu falei, tá bom. Aí ele foi e colocou, não sei o que, esse corte, mulher onde ela quiser, madame do corte. Aí ele colocou esse apelido. Beleza. Só que quando ele colocou esse apelido, eu fui participar do campeonato um pouquinho depois. E aí eu participei do campeonato. Aí o pessoal já estava falando madame do corte. E aí quando eu fui pro Ana Maria Braga, o pessoal da produção já tinha levado isso para ela. E aí ela me chamou de madame do corte ao vivo. Rede Nacional. Ela, nossa madame do corte. Pronto. E tal. Aí acabou ficando. Entendeu? É um presente, eu tenho muito carinho por esse nome. Sim. Tem gente que não me conhece pelo nome. Eu já fiz evento, por exemplo, acho que Mato Grosso, que eu tive que mandar um áudio para os alunos do organizador, que eles não sabiam que era Giliane. Que isso? Aí eu tive que falar, gente... Sou eu, Giliane, o pessoal chama de Madame do Corte, o pessoal, não, Madame do Corte eu conheço, essa tal de Giliane eu não conheço, não. Essa menina não sei se corta. Juro. Tinha que Koviak, mano. Nada. Aí eu sempre fiquei ali, a Giliane, Madame e tal, e fiquei. Mas hoje tu usa Giliane Koviak. Giliane Koviak. Muito bem. E como é que você começou a cortar cabelo dos Santos Famosos, assim? Como é que foi o contato pelo network? Como é que você conseguiu, por exemplo, vamos falar do Neymar, mais famoso, vamos dizer. Olha, eu cortei o cabelo do Neymar através do Felipe Coutinho, né? Eu vi que você já cortava o cabelo do Felipe Coutinho há tempo já. Não, do Coutinho eu cortei há alguns anos. Foi alguns anos que eu cortei o cabelo dele, durante alguns anos. Eu participei de um outro campeonato, que eu fiquei em segundo lugar, e esse campeonato, ele me deu um treinamento na Inglaterra. Era o prêmio. E eram 2 meses na Inglaterra treinando só tesoura. Caramba, cara. E aí eu tava na Inglaterra. E eu tenho um amigo barbeiro que atendia o Coutinho no Brasil. E aí, por eu estar na Inglaterra, o Coutinho jogava no Liverpool. Sim. Ele mandou um WhatsApp pra mim, falou, Gi, o Coutinho tá precisando de um barbeiro corte brasileiro. Você tem como atender ele? Eu falei, eu tenho. Assim, eu não sou, eu já atendi jogadores, mas assim, eu sou bem ruimzinha de nome, sabe? Eu conheço Cristiano Ronaldo, Neymar, né, Felipe Coutinho e tal, mas não conheço a massa, né? E aí eu falei assim, manda aí desse Coutinho aí, né? E tipo, beleza. Eu falei, pergunta aí se ele quer meu contato, se ele quer passar o dele pra mim, a gente desenrola. Só que aí a gente
ele entrou em contato comigo, só que quando ele entrou em contato comigo, eu tava lá e ele tava no Brasil com a seleção. Ele falou, pô, eu quero ser atendido por você, mas eu tô no Brasil. Eu falei, pois é, agora eu tô na Inglaterra. E aí, como é que a gente fez? Aí, beleza. Aí, daqui a pouco, eu voltei pro Brasil. Ele voltou pra Inglaterra. Aí a gente desencontrou. Só que a gente não se falava, só que eu comecei a acompanhar ele, seguir, eu vi, Não, né? você tinha cortado o cabelo dele na Inglaterra. Não cheguei a não cortar. chegou a cortar? A gente só se falou. Sim, sim, Aí ele falou, sim. então quando eu voltar pra Sim, ir pra Inglaterra, a gente marca. Boa. Aí eu falei, beleza, só que nesse meio tempo ele foi e eu voltei pro Brasil. Sim. Aí eu vendo nas redes sociais, falei, não vai acontecer, né? Uhum. O cara já foi embora e depois que ele volta pro Brasil, ele já tem o barbeiro Sim. dele. Só que daí quando ele voltou pro Brasil, que ele ia muito de férias, aí ele entrou em contato, falou, pô, já tô aqui, bora marcar aquele corte Uhum. e tal. Eu falei, bora. Aí foi assim, aí fui atender ele uma vez na casa dele e dali foram por anos cortar o cabelo dele, anos. Dele, a primeira vez que o filho dele cortou o cabelo fui eu que cortei também. Que legal, cara. E a tua história com o Neymar, como é que foi? Como é que abriu contato? Como é que foi? Então, porque eu fui atender o Coutinho. E ele tava lá? Eu fui atender o Coutinho na seleção, né? Ah, tá, no CT mesmo ali. Foi no Rio Grande do Norte. E aí, como eu tava lá, e a seleção tava ali... Mas tu tava morando aonde essa época? Não, eu morava no Rio. Só que por acaso eu ia estar ali, no Rio Grande do Norte também. E aí coincidiu de estar ali a seleção e tudo mais. Aí eu vou atender ele. Todo mundo. Cortar cabelo da seleção vai muito também de você estar ali, né? Se você tá ali, um jogador leva um barbeiro, os outros jogadores acabam aproveitando daquele barbeiro, entendeu? Acontece todo muito mundo disso. junto, né? Eu não tava, né? Tava doidinha pra cortar o cabelo do Neymar, né? Só que eu não tinha certeza se eu ia cortar o cabelo dele, né? Foi uma situação um pouco inusitada. Você quer ouvir? Você quer ouvir? Quer? Quero ouvir. Já são o quê? Meia-noite? Não, tô lendo aqui outra coisa. E como é que agora? Eu lembrei do que você falou ali, eu consigo? Consegue. Não, pode falar. Né? Vamos. Então, como é que foi do Neymar, né? Eu tinha um compromisso do meu horário do voo, que era no dia seguinte. Sim. Então, já tinha combinado com o Coutinho. Falei, então eu vou te atender nesse dia, né? Tô de boa. Eu vou te atender de manhã, depois eu vou resolver umas coisas, no outro dia eu vou embora. Esse foi o desenho. Aí ele falou, pô, beleza, provavelmente deve ter mais alguém querendo cortar, se tiver, entre a gente, essas coisas, né? Só não posso dizer quantas pessoas são, nem quem são, porque isso pode acontecer. Eu falei, não, tá tranquilo. Na minha cabeça eu falei, Neymar. Mas por fora eu tava... Tá tranquilo, suave. Tá de boa. Aí, beleza. Era pra eu ter atendido ele mais cedo, acabou que não deu, por causa de entrevista, de jogo, de treino, de aquelas coisas de jogador, né? E fui atender o Coutinho à noite. Minha missão era ir atender o Coutinho e ir embora. Quando eu atendi o Coutinho, começaram a chegar os outros jogadores, né? Cortar o meu. Falei, corto sim. Eu olhava, aí, que legal. Eu olhava assim, não era o Neymar. Eu, não, corto o seu também. Eu só pensando, né? Aí, beleza. Aí... acabou que o Neymar não vinha. E aí foi passando tempo, né? Eu saí de lá tarde. E aí depois o pessoal me avisou que ele estava na massagem. Pós-treino, né? E que não ia conseguir ir me atender, pra eu atender ele. Aí eu, não, tô tranquilo. Cara, tô tranquilo. Pode atender vocês. Aí eu, fiquei triste pra caramba, né? Falei, poxa, tô pertinho, né? Podia ter cortado o cabelo dele, né? E tal. E aí fui embora. E aí o pessoal da comissão até falou assim, eu acho que ele quer fazer o acabamento amanhã, só o pezinho, né? Eu falei assim, olha, até dá pra eu vir, só que assim, tem um horário, porque eu tenho um voo marcado e tal, não sei o quê. O pessoal falou assim, olha, tem que ver a hora que ele vai acordar e tal, então ficou uma coisa meio que tipo, não vai dar, né? E eu, tá tranquilo. E aí no outro dia, eu... pensei na minha cabeça, vou arrumar minhas coisas, já que eu não cortei o cabelo dele, né? Fui atender o Coutinho, que era o que eu tinha que fazer, atendi com a melhor excelência possível e foi maravilhoso, é muito bom atender ele. E vou fazer as minhas malas aqui, eu vou acordar cedo, vou aproveitar um pouquinho a cidade e depois eu pego e vou embora. E as minhas coisas estavam todas arrumadas, essa foi a minha sorte. De manhã, tô fazendo check-out no hotel, aí a comissão me liga e fala, Juliana, tu tem como atender o Daniel Alves, que ele tá aqui perguntando? Eu falei, tenho. Eu já tinha, né, eu conhecia ele. Eu falei, não, tem sim. Tava tudo pronto. Falei, só libera aí a entrada e tal, né? Ele já sabia. Eu falei, não, tá beleza.
Cheguei. Aí tô atendendo o Daniel. Aí eu comecei a soltar uma piadinha, né? Falei, não, que o Neymar falou que queria vir fazer um acabamento, né? Que se quiser também eu tô aí, né? Comecei a jogar, né? Aí ele, eu falei, né? Aí beleza, aí tô cortando Já tô aqui, né? Tô cortando o cabelo do Daniel, tá, não sei o que, daqui a pouco entra outro jogador. Aí, esse jogador, eu não me lembro o nome dele, mas ele era da seleção. Aí ele falou, tem como cortar mais um? Eu falei, olha, cara, eu não sei, que o Neymar falou que queria fazer o acabamento, né? Se ele não vier, eu posso fazer o seu, tá? Mas é porque... Fingindo costume ele. Aí o Daniel falou assim, não vai dar não, que eu tô falando com ele aqui. Ele falou que vem. Falei, pois é, ele vai aí, infelizmente, peço desculpa, vou, né? Aí, beleza. Daí, daqui a pouco, tô cortando o cabelo do Daniel, pá, Neymar chega. Aí, quando o Neymar chegou, pá, cumprimentou normal, pá. E aí, sentou ali, ficou sentado na cama, esperando. Geralmente, quando eu começo a cortar o cabelo, não dá nervoso. Dá nervoso o pré. Tipo, a primeira vez que eu fui atender o Felipe Coutinho, fiquei nervosa, não sei o que eu ia encontrar e tal, não sei o quê. E ali, nessa situação, foi uma situação um pouco inusitada, porque eu tava cortando o cabelo do Daniel Alves e o Neymar tava me esperando. Então, aquela cena ali me deu uma bugada, sabe? Eu falei, caramba, sabe? Caramba. Eu trabalhava no camelódromo, só que era um pouquinho melhor ainda. Era uma outra parte, uma evolução depois que teve. E aí, beleza. Tá, tô cortando. E aí, eu tinha, no total, não chegava a 20 minutos, que eu tava controlando meu tempo, porque eu tinha que terminar esse, fazer o acabamento, pegar o Uber e ir embora, né? Juliana. Só que eu falei, 20 minutos, tinha 18 mais ou menos, 20 minutos pra fazer um acabamento, meu amor, eu vou fazer o acabamento da minha vida. Eu vou fazer o meu nome agora, entendeu? Daniel Alves saiu, foi embora, vem Neymar. Falei, então, né, você falou que ia fazer o acabamento e tal, não sei o que, já tô aqui me preparando, né? Aí ele olha na minha cara e fala bem assim, tu não tem como cortar, não? 20 minutos pra cortar o cabelo do Neymar. Aí eu... 18 minutos, na verdade. Assim, eu tava um pouco paralisada assim, né? Que eu falei, como é que eu digo não pra ele? Né? Eu não tem como, né? Eu vou falar o quê, né? Aí eu falei, deixa eu ver o corte. Aí quando ele mostrou, era o navalhado. Ah, foi lá, tá em casa. Aí eu falei assim, você sabe que esse corte tem navalhado, né? Todo raspado do lado. Ele, não, é isso mesmo que eu quero. Falei, mano, batalha dos barbeiros. Vambora. Não vou fazer. Você lembrou da batalha, já 30 minutinhos. 30, eu tava com menos de 20. Meu Deus do céu. Eu falei, mano, já era. Bora. É isso. Pensando que eu ia trocar a maior ideia, fazendo um acabamento, né? Eu com 20 minutos, menos de 20 minutos, cortando o cabelo do Neymar. Aí eu cortei, pá. Todo mundo que acabava de cortar perguntava para mim formas de pagamento, tirava uma foto, agradecia e ia embora. Todos eles fizeram o mesmo desenho. Neymar não. Neymar foi no banheiro se olhar. E eu juntando as minhas coisas. Analisar aqui, né? o cabelo pra depois. Jogando minhas coisas assim na mala, né? E eu até brinquei e falei assim, e aí, cara, ficou muito ruim. Que eu pensei, né? Fiz a pior merda na minha vida, né? Acabei com tudo agora, né? Aí eu, e aí, cara, ficou muito ruim e tal. Aí ele, não, pô, ficou muito bom, pô, parabéns, filho, não sei o que. Você é a única mulher que cortou meu cabelo sem ser a minha mãe. Que a única mulher que cortou meu cabelo foi minha mãe. De barbeiro é você. Eu falei, porra, é isso aí, né? E eu juntando as coisas aqui, né? Vai embora. Aí é o que eu digo. Todo cliente é igual. Não importa se é jogador, se é famoso ou se é anônimo. Ele para na minha frente e fala bem assim, tu não tem como só dar um negocinho na minha sobrancelha, não? A moralzinha? Um negocinho aqui na minha sobrancelha. Aí eu mais uma vez olhando pra ele assim, parada. Tem certeza, Neymar? Aí eu falei, tem sim. Peguei aqui, né? Senta. Por dentro eu já tava xingando ele, né? Obrigada, hein? Faz muito gol lá, tá bom? Tchau. Aí, pá, tirou foto e tal, vamos embora. Aí chegou no Uber, né? Falei pro Uber. Eu fiz um podcast. Eu fiz um... Trajeto? Um meme. No TikTok. Contando essa história do trajeto do Uber, né? Porque na época tinha o meme do Naldo, que o Naldo contava, o povo fala que ele contava mentira, exagerava, né? Então eu fiz um vídeo no TikTok imitando. Eu fiz assim, não, porque quando o Neymar me viu, ele falou, Giliane, logo você aqui. Eu fiz assim, meio que imitando, né?
E aí eu falei a parte do trajeto, que eu realmente, de verdade, que eu misturei esse meme falando verdades e exagerando. Então, por isso viralizou, acho que deu mais de 5 milhões no TikTok, né? Cara. E aí o pessoal sempre é meio bugado, porque eles não sabem se a história é verdade, se não é. Aí eu coloco a imagem com o Neymar e o pessoal ficou meio bugado. E no trajeto eu falei pro motorista assim, olha, pelo amor de Deus, só corre, eu vou te dar 5 estrelas. E aí os haters do TikTok começaram, Uber quer 5 estrelas nada, Uber quer caixinha, pelo amor de Deus, não sei o que, blá, blá. Enfim, o cara correu, e eu aqui dentro do Uber assim, e eu não falando, né? E eu só querendo falar para as pessoas. Cheguei no aeroporto no tempo, tudo certinho. Entrei, passando mal, porque não tinha com quem falar, sabe? Eu tinha acabado de cortar o cabelo do Neymar, né? Aí eu entrei no avião. E eu comecei a chorar. Por quê? Porque, tipo assim, mano, eu trabalhava na Central. Eu, tipo assim, mano, eu tinha máquina que... Depois que eu fui patrocinada pela Babyliss, mano, eu tinha máquina que eu tinha que disfarçar, eu tô cortando aqui, eu tinha que disfarçar que eu ia cortar a parte de cima pra máquina esfriar. Que tava pegando fogo. Que tava pegando fogo, você tá entendendo? Então, tipo, não Caramba. era uma época fácil, você tá? E aí, tipo, eu fiquei assim no avião pensando e comecei a chorar, eu também queria ficar assim, ó, aqui, ó, cortei o cabelo do Neymar aqui, ó. Sim, mas sim. não, sabe, não. Aí a aeromoça, né, falou, senhora tá bem, a senhora quer uma água? Eu quero uma água. Aí ela Neymar foi embora. E foi assim, foi sensacional, porque depois que eu cortei o cabelo dele também, aparentemente algumas pessoas descobriram que eu sabia cortar cabelo, que você ganha muito amigo, né? Quando você corta o cabelo do Neymar. Nossa. Você ganha muito amigo, você ganha muitas pessoas. Cara, você sempre acreditei que você ia se estourar. Eu sempre acreditei, sabia que você... Eu nunca cheguei a cortar cabelo com você por falta de tempo. Inclusive, eu tava até pra marcar, porque você... Não, você tem... Não, eu arrumei uns amigos, assim, de infância, uma coisa incrível. E me diz uma coisa, tu encontrou muito preconceito em questão de profissionais, para profissionais, exemplo, barbeiros, de preconceito contra você, cortar cabelo ou não? Nunca teve isso? Eu acho que de profissional para profissional, se teve, eu não prestei muita atenção, né? Porque assim, eu sempre tive a ideia de que quem importa é o meu cliente. E não é uma coisa bonitinha de falar, não. Muitos barbeiros, eles se perdem e perdem muito tempo porque ele está cortando o cabelo nessa cadeira e essa lateral, ele só está caprichando porque tem um barbeiro nessa lateral olhando o fade que ele está fazendo. Entende? Então ele corta cabelo para essa pessoa, ele corta cabelo para essa pessoa, ele corta cabelo para quem tá de lá. E depois ele ainda tira foto do melhor ângulo para mostrar para outros barbeiros no Instagram. Porque a maioria das fotos elas não são para cliente, elas são para outros barbeiros. Entende? Então eu nunca prestei muita atenção nessa questão do outro profissional para comigo. Mas de cliente eu já recebi muito. Mas muita. Era cliente de olhar na minha cara e falar assim, mano, eu não corto com mulher. Tipo, você sabe cortar cabelo? Mas assim, você é mulher. Entende? Assim, na cara, dura mesmo. Tipo assim, uma vez eu dei um exemplo que era real. Naquela época era assim, sei lá. E tem lugares que ainda não é tão escasso não, tá? Tem ali, o cara entra numa barbearia onde tem, sei lá, 5 opções de profissionais. Tem um veião, um meia-idade, não sei o quê, e um menino de 18 anos e uma mulher, mano. Se tá todo mundo ocupado, ele vai no menino de 18 anos. Porque, tipo assim, existe essa questão. Hoje em dia, graças a Deus, tem muitas mulheres, tem muitas mulheres sensacionais, cortam demais da conta. Mas, assim, preconceito na cara. Eu lembro que quando eu trabalhava com os outros meninos, a gente tinha um hábito muito profissional de sentar na cadeira do barbeiro, sabe? Aqueles barbeiros que fica jogado assim, né? Daquela relaxada. Eu já fui que é mais confortável. Eu já fui todo tipo de barbeiro, entendeu? Até esse. Então, assim, era sentada aqui na cadeira do barbeiro, esperando o cliente, né? O cliente chegava, eu fazia isso direto, era assim, ó. Opa, amigo, vai cortar? Aí o outro, não, vou cortar com ele. Ele, não, tá bom, tudo bem. Fica aqui assim. Opa, amigo, vai cortar? Não, tá tudo bem. Eu fazia esse movimento várias vezes por dia, todos os dias. Quando chegava um cliente que falava assim, não, vou cortar. Mano, quase caiu uma lágrima assim no olho. Caramba. Era absurdo, mano, absurdo. Eu lembro do meu primeiro cliente, que virou meu cliente, foi meu cliente até antes de eu vir pra cá também. Ele era novinho quando ele começou a cortar cabelo comigo.
E ele foi o meu primeiro cliente que voltou. Caramba. Que, tipo, cortou. Sim, sim. E depois ele voltou pra minha cadeira. Porque, tipo, normalmente cortavam e não voltavam. Mas por quê? Porque eu era ruim. Como é que ia voltar? Eu tinha muita boa vontade. Mas eu não era boa tecnicamente. Eu era ruim. Mas é porque eu não sabia. Eu não tinha onde aprender. Eu não tinha onde desenvolver. Então, assim, ninguém começa bom. Eu era ruim, eu era muito ruim. Ai, meu Deus, eu sou excelente. Hoje não. Sim, e ninguém sim, é perfeito. sim, O povo sim, tem que tirar esse negócio da cabeça. Entendeu? Mas eu era muito ruim. Mas o primeiro que voltou, o nome dele é Alexandre, por acaso ele é a mesma pessoa que fez o desenho para eu ganhar o campeonato. Quando ele voltou, você falou assim, olha, ele voltou. Cara, quando a história dele também é uma história à parte muito interessante, né? Eu trabalhava com um ex-patrão e ele era cliente desse meu ex-patrão. E aí ele chegou, esse cara estava ocupado, e ele falou assim, olha, eu tô ocupado, mas se você quiser tentar com ela, porque na época o linguajar era assim, ó, mano, quer tentar com ela, tenta aí. Era meio que assim, já desanimava, isso, né? Cara. Aí ele, não, vou cortar com ela. Aí eu, caramba, vamos lá, né? Bora. Aí beleza, cortei. Aí foram 3 vezes, aí ele cortou. Aí passou um tempo, ele voltou para a barbearia de novo. Quando ele voltou, esse barbeiro que cortava o cabelo dele estava ocupado de novo. E eu já tinha certeza que ele ia falar assim, tá ocupado? Eu vou esperar. Porque isso era o padrão. Era o padrão, é o que estava acontecendo. Aí ele chegou e falou assim, você tá ocupado? Não tem problema, eu faço com ela. Falei. Estourei, tô... Rapaz, eu lembro dessa cena. Eu lembro que eu peguei a capa, eu fiz assim, a capa descia devagarzinho assim, ó, igual o filme assim, ó. E eu fiquei feliz nesse dia, igual criança. Imagina, cara. Quando chegou no final da noite, eu cheguei para esse meu ex-patrão e falei assim, você viu? O meu primeiro cliente voltou, mano. Aí ele falou assim, Gi, ele não é seu cliente. Ele cortou com você porque eu estava ocupado. Aí eu, tipo assim, mano, não precisa fazer essas coisas, sim, sabe? Sim. Tem muito... Se tiver assistido também, não precisa acabar com o sonho da pessoa. Se alguém falou isso com você, mano, chora, tá? Porque dói mesmo. Mas, tipo, não precisava. Só que daí teve a terceira vez. Ele fez essa primeira, né? E segunda ele veio também estava ocupado. Ele estava ocupado, ele veio. Ele não tem problema, eu faço com ele. Aí ele veio na terceira vez. Quando ele veio na terceira vez, o outra pessoa que cortava o cabelo dele estava desocupado. E eu também. Que eu também só vivia desocupado, né? Aí, quando ele chegou, que o outro estava desocupado, ele chegou e falou assim, não, tá tranquilo, vou fazer com ela aqui. Aí tu olhou pra ele e falou assim... Eu acho que ali começou meu ego. Teu primeiro ego. Ali eu comecei a ficar... Aí que corda demais, né, filho? Tu falou o quê? Tu falou que não era meu cliente? Não, eu só fiquei olhando pra cara dele aqui, ó. Ele não é teu cliente. Eu queria muito falar isso. Eu queria vontade de falar assim, ele não era teu cliente. Só que eu tinha medo dele me mandar embora. Porque possivelmente ele mandaria. Foi isso. Aí eu segurei. Mas não mandou? Não mandou. Depois eu saí, fui começar a trabalhar comigo, eu tive um desentendimento e tal, não quero falar disso. Sim. E esse cliente, ele me acompanhou, sabe? Tipo assim, ele me acompanhou até antes de eu vir pra cá, mano. E depois, eu trabalhando na Central do Brasil e tal, naquele camelódromo, eu me mudei pra uma lojinha, que era uma lojinha de alvenaria, só que era dentro do camelódromo. Tipo, era um prédio velhozinho ali. E ali eu comecei a crescer, né? Tipo assim, eu comecei a investir, eu coloquei uma caixa de isopor. Mas era a sua barbearia? Era, uma caixa de isopor pra vender, eu tava evoluindo, tá? E voltei a estudar, porque eu tinha parado meus estudos, por causa de Rondônia, Rio, Chegar Nova, aquelas coisas, né? E voltei a estudar, eu tava fazendo supletivo no centro do Rio. E eu ia fazer minha primeira prova, né, que ia ser na terça-feira. E aí, na segunda-feira, eu tava estudando com uma amiga do colégio. E eu tinha um rapaz já que trabalhava comigo nesse espaço, né? E aí, eu tô estudando com ela, que eu ia fazer a prova no dia seguinte, e aí... Essa mesma pessoa, olha só como é que esse cara foi, né, teve pontos importantes da minha vida. Ele falou, Gia, não quero te deixar preocupada, mas eu acho que tá pegando fogo na central. Falei, top. Comecei a ligar para todo mundo que eu conhecia dali, ninguém me atendia. Aí eu larguei tudo, voltei correndo pra central. Quando eu cheguei já tinha um cordão de isolamento, fogo lá em cima e tipo, queimou tudo.
rapaz que trabalhava comigo jogou a cadeira do lado de fora, tipo, essa cadeira ela vive até hoje, porque ele jogou pro lado de fora, geladeira, isopor, essas coisas todas. E, tipo, foi um momento, assim, muito complicado. A gente não tinha onde trabalhar, não tinha. E aí, perto da central, tem um posto de gasolina. E eu coloquei ali um espelho no poste Sim. e um banquinho. Que isso, E eu gente? cortava o cabelo dos meus clientes ali, a fumaça do ônibus passando. Eu tinha um cliente lá, o William, que a gente chama ele de pai, cortava nessa época. Ele falava: caramba, Gil, eu sofri muito, eu tô aqui com você porque eu te amo, tá? Eu passei umas coisas com você. Cortava cabelo ali, entendeu? E depois não tinha onde trabalhar, e uns lugares que a gente achou para trabalhar, porque a gente só queria. As coisas ficaram muito caras, porque tipo, era muito lojista ali Aham. num camelódromo, para depois distribuir para essas lojas, o pessoal aumentou o aluguel, então não dava para viver, essas coisas todas. Mas foi sinistro essa época Cara, também. imagina. Foi sinistro. E esse Alexandre, só um detalhe. Ele, quando eu estava sem lugar para trabalhar, ele falou assim: Gi, tô precisando cortar meu cabelo. Eu falei: então, aqui eu não tenho onde trabalhar, né? Você sabe, né? Ele falou: não, eu vou te buscar de carro. Lá na minha casa tem um terraço. Você corta o cabelo, meu cabelo lá. Eu falei: top. Ele falou: aproveita e corta da minha mãe e do meu pai, que aí tu já faz mais um dinheirinho. A mãe dele tinha o cabelo curto, ele falou, né? Eu falei: tá bom. Aí fui. Cheguei lá, subi no terraço. Aí ele falou assim: olha, meu pai vai subir aqui com a minha mãe, já vai adiantando os dois, porque eu vou não sei aonde, e eu volto. Quando você tiver terminado, a gente faz o meu. Eu falei: tá bom. Aí veio a mãe dele, primeiro. Quando a mãe dele sentou assim, a mãe dele era surda e muda. E aí eu não tava entendendo nada que ela tava falando. E eu tava sozinha com ela. Eu falei: por que o Alexandre não me falou que ela era surda e muda, né? Não ri, não ri. Juro por tudo quanto é mais sagrado. O pai dele subiu. Quando o pai dele subiu, eu falei: graças a Deus. Eu falei: senhor, me ajuda aqui que eu tenho que cortar o cabelo dela. Aí ele também era surdo e mudo. Não ri, não ri. E aí, o pai dele é tipo, ele é um mudo que fala pra caramba. Sabe esses mudos que fala muito? Ele conversa pra caramba. E a gente desenrolou ali. Eu consegui cortar o cabelo da mãe e tal. Quando o Alexandre sobe, eu falei: Alexandre, pelo amor de Deus, um detalhezinho desse, você podia ter me falado, né? Ele: Gi, eu esqueço de falar isso, porque desde que eu nasci, eu tenho pai surdo e mudo, então eu já aprendi isso. Pra mim é normal, eu esqueço de contar isso. Falei: detalhe, né? É que bom, né? Que eu não passei a zero na cabeça de sua mãe, né? Que então, doideira. Esse é o mesmo Alexandre, do início. É o mesmo? Que massa, cara. Beijo, Alexandre. Aí, tá vendo? Abraço, Alexandre. Obrigado por insistir nela também. Quer mais água? Que? Juro por Deus. Não ri, não ri. Eu só imagino a situação. E eu assim, ó, eu falei: meu Deus. Quando o cara chegou e ele era surdo e mudo também, eu falei: não tem como. Não, imagina o cara subindo. Aí ela fala: Imagina a cara dela. Chegou o cara pra salvar. Só que ele eu virei amiga do pai dele. O pai dele me encontrava na rua, mano. Eram uns 10 minutos conversando comigo. Mentira. Você nunca viu um mudo conversando? Ele troca ideia e você começa a entender ele. Ele fala: não sei o quê. Era o mudo comunicativo. Falar muito o pai dele. Vamos lá, vamos partir. Bora. Me diz uma coisa, como é que você decidiu vir pra Europa? Veio primeiro pra Portugal ou tu chegou aí pra França? Ou tu já veio direto pra Portugal? Não, pra Europa eu tinha conhecido a Inglaterra, como eu te falei, né? Por conta desse prêmio. E conheci também um pouquinho de País de Gales. Uhum. E depois, Europa em si, eu vim, vou fazer 3 anos, há 4 anos e pouquinho, eu vim para conhecer, turistar, fiquei aqui acho que umas 3 semaninhas e tal, e gostei. E infelizmente, eu estava muito insatisfeita no Rio de Janeiro com a segurança. Sim. Então, eu não tinha problema nenhum em trabalhar, tinha montado uma equipe maravilhosa, né? A gente teve uma barbearia que era a maior da Central do Brasil, né? A gente tinha Quantas pessoas tinha? Chegamos a ter no total 7 pessoas um atendente, né? Com uma recepcionista. Na Central do Brasil? Na Central do Brasil. Então, e a gente teve assim, a gente saiu... Teve toda a trajetória dentro da Central. Do começo até... Cara, que legal. E a gente conseguiu depois ter, tipo, a maior barbearia com um preço muito mais alto, tipo... O nosso preço, quando eu saí de lá, a gente praticava o preço já... Desculpa. Hello, my friend. Eu não sabia que estava com som.
Quando eu saí de lá, a gente já praticava o preço que era o dobro da região. Então, a gente conseguiu crescer muito lá, mas sim, a gente conseguiu fazer uma história muito bonita mesmo. Uhum. E, infelizmente, a segurança do Rio de Janeiro não dava esse sentido para mim. Não fazia sentido. Trabalhar não tinha problema, tinha meus cursos, treinamentos, como tenho até hoje, né? Aqui em Portugal, tanto presencialmente quanto o curso online. Mas era muito complicado a questão da segurança. Você não sabe, né, se você pode ir ali ou se pode ir lá, enfim. Sim. E aí eu pensava em sair para algum lugar. E como eu já tinha vindo para Portugal, tinha passado um período aqui como turista e tal, gostei. E a gente decidiu vir para cá. Já fechou de imediato a barbearia no Brasil, Não. né? Ficou um Quando eu tempo. vim para cá, como eu gostei, pensamos, fizemos um planejamento, não foi feito de qualquer jeito. Fiquei mais um ano, um pouquinho, no Brasil, definindo como a gente viria para cá, né? E também finalizando a estrutura de lá. E depois a gente decidiu vir definitivamente. E aí agora vai fazer 3 anos. Acho que em abril faz 3 anos. Porra. E tu, como é que tu trabalha a questão das tuas formações aqui em Portugal? Tu falou que tem o curso online, a formação Sim, online sim. e presencial. Sim. Então, a gente tem o presencial na barbearia. A gente trabalha, a barbearia ela não comporta uma grande turma de Sim, alunos, sim. então é interessante porque são no máximo 2 pessoas, e isso para o aluno é muito bom, né? Porque a Sim, atenção aprendizado. fica muito Sim, mais para sim. ele, e a gente trabalha só com aperfeiçoamentos da barbearia. Boa. Em breve, acredito que no início do ano que vem, a gente vai ter uma escola em Areeiros, vai chamar 360, e aí vai ser uma escola que ela vai ser do zero ao nível profissional. Então ali a gente vai ter de tudo, desde o iniciante, aperfeiçoamento em todas as áreas da barbearia. E também tem o treinamento online, que é o Profissão Barbeiro, né? E eu abro as turmas de tempos em tempos, e algumas formações que a gente também tem lá no link. O teu curso online, ele é para iniciante ou para Não, ele para é barbeiro já? Ele é do zero ao nível profissional. Então, para quem vai fazer formação presencial contigo, seria viável Só aperfeiçoamento. seria viável comprar o curso online primeiro, isso? Sim, para quem vai fazer na barbearia o aperfeiçoamento, ele é mais voltado para as pessoas que já trabalham Boa. ou que já iniciaram e começam a ter dificuldades em determinados temas dentro da barbearia. Então, o aperfeiçoamento ele é justamente para isso, para te aperfeiçoar naquilo que você precisa. O teu aperfeiçoamento dura quanto tempo? A gente tem de 2 e 3 dias. Aí vai depender do que o aluno está precisando. Boa. Todo o nosso aperfeiçoamento ele é sempre feito em cima do que o aluno precisa. Então, por exemplo, ele está buscando o aperfeiçoamento só em tesoura. Boa. Vai ser conversado com ele, então vai ser só tesoura, porque não faz sentido eu ensinar fade para uma pessoa que já domina o fade, mas que tem deficiência na tesoura. Então, o cronograma ele é desenhado em cima das necessidades de cada aluno. Então, tem uma conversa particular com o cliente, o que ele necessita, Exatamente. ele vai te falar o que ele necessita e você vai montar para ele um aperfeiçoamento em cima da dificuldade da necessidade que ele tem, no caso. Exatamente, por isso que varia. Porque tem pessoas que precisam de 2 dias, tem pessoas que precisam de 3 dias. Muito bom, cara, muito bom. E o teu curso online? É o Profissão Barbeiro. Profissão Barbeiro. É o Professor Barbeiro. No momento, exatamente agora, está com as turmas fechadas, né? Porque a gente não abre sempre. Você falou que abre em tempos em tempos. De tempos em tempos. A gente tem um planejamento para o início do ano que vem ele ser aberto, né? A gente tem, vai ter, na verdade, a gente vai ter 2 maneiras de ter o curso, né? A gente está estruturando a questão de valores e tudo mais, mas é uma questão da gente também deixar uma parte do curso aberto direto, porque também é chato você querer agora o curso, falar, tá bom, Gia, quero, mas está fechado. Então a gente está tentando estruturar, por quê? Porque eu preciso dar atenção. Eu não posso simplesmente abrir um curso, deixar todo mundo comprar, e aí quando ele tem dúvida, eu não consigo dar suporte para todo mundo, entende? Sim. Então só para comprar e assistir a aula e eventualmente não ter nenhum suporte também não faz muito sentido para mim. Então hoje a gente já tem 4 turmas abertas. Né? A gente já abriu 4 turmas e agora nesse exato momento está fechado. Mas se Deus quiser, no início do ano a gente consegue reestruturar de alguma maneira que fique bom para quem quer ser só de tempos em tempos ou para quem quer já pegar o conhecimento ali na hora. Que massa. Tem alguns eventos futuros agora que vai acontecer para até o final do ano que você quer falar? Tem o Batalha, tem alguns workshops que você vai participar ou não? Sim, a gente vai participar agora da feira. Que é no Pavilhão Carlos Lopes.
No dia 26 de outubro vai ter uma batalha, né? Um campeonato de barbearia, eu vou ser jurada lá também. Vai ser no domingo. E no sábado e na segunda também, 25, 26, 27 no caso, né? A gente vai estar lá na feira, nos estádios, fazendo apresentações e tudo mais. E especificamente no dia 26 vai ser o dia do campeonato, onde a gente conseguiu aí alguns patrocinadores bacanas, né? Primeiro lugar vai ganhar 1.000 euros em dinheiro. Que isso aí, galera? Na mão. Massa. E aí vai ter o segundo lugar, que vão ser 500 euros em voucher na Barberalha. Então pode ir lá e pode gastar. E o terceiro lugar vai ser 2 dias de mentorias com o David e 2 dias de aperfeiçoamento comigo. Muito dentro bom. da estrutura que eu te falei, de acordo com a necessidade de quem ficar em terceiro lugar. Que maravilha, cara. Bom demais, bom demais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Dá uma pausa aí. Como é que ficou como é que foi patrocinado pelo Babyliss? Até hoje é ou não? A gente tá brigado, então não quero falar deles. A gente tá conversando. Estão em crise. Foi uma história incrível. Mas se você quiser, tipo, a história quando eu fui na Babyliss e conheci a história da Babyliss e a fábrica e, porra, como a máquina foi criada, é absurdo. É absurdo. Ô, David. Você tá brigado com a marca tá aqui. Não, mas ela pode ficar aqui. Até que eu não vi, eu falei, não, ela pode. Se fosse outra, eu ia até falar. Mas... Não, a história dessas máquinas é uma coisa bizarra, assim, muito linda. Não. Mas essa máquina... Não, a história dela é incrível. É incrível como ela foi feita. Você conhece essa Não, dela? não conheço. Mano, que massa, cara. Filma isso aí. Tá filmando já? Sim, não parei. Nem parei, já também. Tá. Então vai. Vamos lá. Então, pergunta como foi a Boa. da Babyliss, mas é que eu não quero falar do Rogerinho, que eu tô com raiva dele. Tá. Manda um beijinho pra ele. Com raiva de você, Rogerinho. Vamos se entender. Rogerinho é da Roger lá do Brasil, você sabe. Ô, Giliane, me fala como é que você conheceu a marca Babyliss e como é que foi conhecer lá a fábrica, conhecer toda a história deles. Olha, a Babyliss, assim, foi um divisor de água, uma coisa que aconteceu na minha vida, assim, que foi incrível, não só por ter tido, né, o patrocínio dessa marca, mas também por toda a história, né? Como eu falei, você tem uma máquina onde você tinha que disfarçar e mudar a técnica para ela esfriar e depois você ter as máquinas à sua disposição. Você às vezes olhava assim, eu olhava a minha bancada e falava, mano, não acredito, sabe? Tipo, assim, não faltava nada, era absurdo, né? Então pra gente fazer parte do time da Babyliss Brasil, a gente teve que ir 3 vezes nos Estados Unidos para poder fazer o curso, conhecer e tudo mais. E numa dessas idas, eu fui convidada, eu e mais 2 barbeiros brasileiros, a gente foi convidado para participar do maior campeonato de barbearia do mundo. Eu já tinha muito tempo que eu não competia mais, né? E quando eles me chamaram, eu falei, mano, será que eu consigo e tal? Não tinha como levar modelo, eu ia participar nos Estados Unidos, e a língua e tudo, mas eles deram todo o suporte, encontraram modelos pra gente e tudo mais. Foi uma história, assim, muito louca. Eu fiquei em terceiro lugar na categoria corte clássico, né? Mas um dos meus jurados foi o Shorey, e todo mundo, quem conhece o Shorey, sabe que ele é incrível. Incrível. Eu adoro aquele cara. E, então tem um peso muito grande pra mim, principalmente porque foi lá, principalmente porque fora ele foi da minha zona de conforto. E dessa leva, eu fui a primeira brasileira também a trazer um prêmio desse campeonato pro Brasil. Caramba, que massa. Então, eu fui a única a trazer esse prêmio. Eu fiquei, assim, extremamente feliz. E dessa vez que a gente foi para esse campeonato, a gente teve também a oportunidade de conhecer a fábrica da Babyliss. E foi, assim, absurdo a história que eles contaram pra gente, né? Existia um senhor, né, que ele era barbeiro, e a mulher dele era cabeleireira, trabalhava em Nova York, resumidamente, tá? As coisas não estavam muito boas, eles começaram a vender bobs nos lugares, né? E depois venderem outras coisas para cabeleireiros, né? E depois de um tempo, eles mudaram a indústria mesmo mundial foi mudada por causa da Babyliss, né? Por causa desse casal, porque eles inventaram o secador de pistola, que é o que a gente conhece hoje, que é o formato de pistola. Antigamente as mulheres tinham que ir no salão para secar o cabelo com aquele secador. Então elas tinham que ir até o salão. E eles conseguiram, com esse invento, levar as clientes para dentro de casa. Então elas podiam secar dentro de casa. Sim. Então com isso eles, tiveram, né, venderam demais, patentearam aquela coisa, mudaram a indústria.
E cresceu muito. A Babyliss é a empresa por trás da Babyliss, né? A Babyliss ela é só um braço, né, dessa empresa. É muito grande. Eles fabricam muitos tipos de equipamentos, eletrônicos, eletrodomésticos, etc. e tal. E o senhor Risuto, né, que era neto desse senhor que era barbeiro, uma certa época, ele falou assim: olha, eu quero homenagear meu avô e eu quero criar máquinas para barbearia. E eu quero que sejam as melhores. E, tipo assim, até o orçamento que ele liberou lá foi absurdo, porque ele queria que fossem as melhores máquinas em homenagem ao avô dele. E assim foi feito. Lógico que é um processo, né? Nem todas as máquinas vêm daquela maneira e tal. Então, muita evolução até chegar na qualidade que existe hoje. Sim. Mas eu vi o processo como era feito. Por exemplo, na época, a máquina mais moderna que existia, né? Era a Ferrari. Lembra de uma vermelha, né? Sim. Ela, a tinta que era do lado de fora da máquina era a mesma tinta do carro da Ferrari. Caramba. Então você imagina, se eles colocaram qualidade na tinta, imagina o que eles não fizeram no motor, né? E aí eu vi aquele monte de máquinas. Ela prometia 10 mil horas de vida útil. Então eu vi ali um monte de máquinas plugadas na tomada, com um contador do lado, um ventilador em cima, sabe? Para não superaquecer, para poder realmente validar todas essas informações. Para poder passar toda a verdade do chegar no fundo. Era um negócio assim absurdo. Que legal. E quando a gente entrou na fábrica, tinha uma recepção. E a gente viu um Polybarbie. E eu falei assim, por que esse Polybarbie tá aqui? Porque geralmente, se a gente vê um Polybarbie, tem ali uma barbearia. Sim, tem ali alguém que corta o cabelo de homem, né? E aí, quando a gente viu o Poly, no ambiente de recepção, a gente não entendeu. E depois, lá pra dentro, era uma fábrica. E a gente foi conhecer a história, né? E aí, o senhor Risuto, por ser tão apaixonado pela barbearia, por conta do avô dele, colocou o Polybarbie ali. E toda vez que ele estava na fábrica, eles ligavam e todo mundo sabia que ele estava por ali. Que isso? E aí, quando ele saía, desligava o Poly. E aí, eles decidiram deixar o Poly ligado eternamente em homenagem a ele, como se ele estivesse ali todos os dias na fábrica. É uma das... Assim, cara, que legal. Eu tô resumindo muito, mas é uma das histórias mais bonitas de barbearia que eu já vi, assim, pessoalmente, sabe? Olha, Giliane, eu quero agradecer. Foi uma honra ter recebido você aqui. Sua história, sua trajetória, tudo que você passou, sua inspiração, foi sucesso, vai ser sucesso. Muito obrigada, eu adorei também. Muito maravilha, obrigada. Que Deus abençoe o seu projeto aqui na Europa. Amém. Suas formações, seus cursos, que você venda muito. Amém. Dá uma olhada nessa câmera e fala para aquela pessoa que está querendo começar no ramo da barbearia, querendo aprender a cortar cabelo e também tem dificuldade, e eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas. Bom, se você está começando, se você quer aprender, se você quer viver de barbearia, o que eu digo é: não se deixe iludir quando você aprender a disfarçar um cabelo. Não se sinta a última Coca-Cola do deserto porque você tirou a marca de um fade, porque isso não é nada dentro da profissão de barbearia. A gente tem que aprender tanta coisa que não tem nada a ver só com corte, entende? O corte é só uma parte. Isso é técnica, isso a gente aprende estudando, né? Você vai ali e aprende o passo a passo de como faz e depois você treina e aperfeiçoa isso. Mas a gente tem que aprender um monte de coisa quando você é barbeiro, né? Principalmente lidar com pessoas, porque quem está na sua cadeira é uma pessoa e você atende essa pessoa e você tem que fazer essa pessoa se sentir bem. Ela vai para a sua cadeira para se sentir bem. E, por acaso, ela sai com o cabelo cortado, entendeu? E não é o contrário. Ser barbeiro não é só cortar cabelo. Parece frase pronta, assim, mas é verdade. Infelizmente, quando a gente começa, a gente não entende muito essa frase e a gente até acha que ela não é tão verdadeira. Mas se você aprender isso no início, né, quanto mais cedo você aprender e aplicar isso, você vai encurtar muito mais o seu tempo, né, na sua trajetória, e você vai conseguir chegar nos seus resultados mais rápido. Mas se perder nesse caminho, você também pode chegar no seu resultado, só que vai demorar um pouco mais, o preço vai ser um pouco mais caro. Então, não precise passar pelos mesmos erros que eu passei. Você pode pular aí várias etapas, beleza? Sucesso. Cara, muito bom. Olha, brigadão, tá bem? Eu que agradeço, viu? Vamos ter episódio 2? Bora! Logo em breve. Vai ter coxinha? Vai ter coxinha. Vai ter coxinha. I love coxinha. I love coxinha. Galera, esse foi mais um podcast na Cadeira com Fernandes.
Recebemos hoje a Giliane Koviak, uma conversa extremamente agradável, trouxe experiências pra gente, abriu minha mente, tenho certeza que vai abrir a sua mente também. E é isso. Abraço, obrigado.